Olá, vamos retomar nossa conversa. Nós, nesta disciplina Vulnerabilidades e Políticas Públicas Protetivas de Direitos, estamos agora tratando da nossa terceira unidade, né, que se pauta nas políticas sociais públicas e nos instrumentos jurídicos de proteção dos direitos humanos. Né? E trazendo, situando, né, essa reflexão na sociedade brasileira contemporânea. Eu já anunciei para todos vocês, né, a referência objetiva que temos é o governo Fernando Henrique Cardoso, que atuou de forma bastante efetiva, em alguma medida pelo menos, em torno da viabilização de uma certa cultura política de direitos que deságua, né, em instrumentos jurídicos e em políticas públicas protetivas de direitos. Né, a própria trajetória, a própria história, né, do então presidente da República, o senhor Fernando Henrique, né, que sofreu perseguição política, que foi exilado, enfim. Né? Então, esse elemento histórico, né, certamente foi definitivo para isso, para esse esforço, né? Porque o então presidente, com a sua equipe, né, com o alto escalão, né, do seu governo, ele vai estar amparado por uma série de pares, né, intelectuais, inclusive, né, boa parte deles, inegavelmente, grandes pensadores, grandes analistas, e inclusive alguns deles com um longo histórico, né? Toda uma vida de pesquisas, trabalhos dedicados aos direitos humanos. Né? Então a participação, o envolvimento direto dessa equipe no governo federal culminou, né, num horizonte de cultura política de direitos, o que foi muito significativo, inclusive desde o governo anterior, né, o governo um tanto bastante instável, né, do senhor Fernando Collor de Mello, que depois foi impedido, né, o vice, o senhor Itamar Franco, assume, e é nesse momento que Fernando Henrique já passa a compor a equipe, né, e se projeta, se candidata e é eleito. Né, e nos dois mandatos sucessivos, a grande característica do governo Fernando Henrique Cardoso é o compromisso com o discurso neoliberal da globalização econômica. Então é nesse sentido que a gente precisa fazer um contrapeso, né, para ter até elementos de suspeição crítica, né, porque no fim das contas tudo isso, né, decorre das diretrizes constitucionais, das diretrizes do direito internacional dos direitos humanos. Vai haver uma ampla mobilização do governo no sentido do poder executivo de forma mais estrita, no sentido de trabalhar, de articular todo um trabalho no âmbito do Congresso Nacional, poder legislativo, em prol da ratificação de tratados internacionais de direitos humanos. O governo Fernando Henrique, assim que assume, ele já toma uma série de cuidados, esforços de articulação, montando uma equipe que vai participar ativamente da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena de 93, né?
É exatamente nessa Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena de 93 que demanda-se, né, a construção de programas nacionais de direitos humanos, e o Estado brasileiro vai estar na ponta desse processo, né? O que mostra toda essa abertura, toda essa receptividade, né? O professor Celso Laffer, né, que é uma grande referência em relação aos direitos humanos. O professor Celso Laffer chegou a estudar com a Hannah Arendt, né? Mas nesse momento ele é do staff, quer dizer, né? Ele é um ministro de Estado, chanceler, relações internacionais, né? Então, a atuação ativa do Estado brasileiro, esse estreitamento, essa aproximação, tem um viés político, naquele pior sentido, né? A política enquanto estratégia, enfim, mas tem algo nesse sentido, porque o Brasil vivia uma onda, né? A metáfora não é a melhor, mas uma onda, uma explosão de criminalidade. Aquilo que eu também já havia mencionado no outro momento, né? O impacto do fim do milagre econômico, a recessão, a inflação, a dívida externa. E era um momento em que sofríamos ainda todo esse impacto e uma série de verdadeiras barbaridades, crimes caracterizados pela violência institucional do Estado, abuso de poder policial, né? Uma série de massacres envolvendo, né, movimentos sociais de trabalhadores rurais sem terra, né, as ocupações nesse sentido sempre foram filtradas como invasões, né? A predominância da visão, da versão das tradicionais elites nesse processo. Também nesse contexto, um problema muito sério em torno da condição e da população carcerária, né? O massacre do Carandiru lá em princípios da década de 90. Então, todas essas notícias que eram muito exploradas pelos movimentos sociais críticos, se organizando ainda muito frágeis, né? Parcerias com ONGs internacionais, observatórios de direitos humanos. Então, tudo isso no contexto da abertura, antes do governo Fernando Henrique, né? No contexto do governo Collor de Mello, né? As denúncias explodiram, exatamente porque o clima já era de abertura. Então isso foi possível, e o Brasil estava muito mal na fita no que tange, né, a diplomacia, as relações internacionais, a todo o impacto do direito internacional dos direitos humanos. A imagem era péssima, né? Só para que entendam, né, em alguma medida, toda a aplicação do governo Fernando Henrique Cardoso no que tange a esse estreitamento, visando a mudança, né, vamos dizer assim, da própria imagem do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. E também, né, um elemento muito interessante, louvável, que tem a ver sim com a estabilização de uma cultura política democrática de direitos na base da sociedade, né? No âmbito do governo Fernando Henrique Cardoso, uma série de documentos, né,
de discursos do próprio presidente, em que se faz, né, a conexão expressa entre direitos humanos, liberdade e democracia. Então isso se tornou, né, um símbolo muito forte, recorrente no governo Fernando Henrique Cardoso, o que é louvável, sim. Porém, há uma clara contradição, considerando o que eu disse há pouco, né, o perfil neoliberal do governo de então, o que indica, né, um compromisso, uma submissão aos imperativos sistêmicos, né, da economia financeira global. Quer dizer, a ideia de desenvolvimento rigidamente atrelada ao aquecimento, né, da produção econômica, uma série de arranjos que começam a ser feitos, né, exatamente para o enxugamento do Estado, né, as privatizações, né? Então, no governo Fernando Henrique, as privatizações explodiram, né? O Estado brasileiro foi se desnudando, né? Então é um paradoxo, é um claro paradoxo, porque por mais que houvesse sensibilidade, boa vontade, o compromisso maior, central, com a demanda econômica, financeira do mercado globalizado, impactou diretamente, esvaziando o discurso dos direitos humanos e fundamentais. O que esteve como sustentáculo de toda a atuação do governo Fernando Henrique Cardoso no que tange a políticas públicas protetivas de direitos, teria sido uma concepção ultrapassada de direitos humanos que volta, né, a Marshall, um grande teórico inglês, né, aquela obra que é mesmo, né, imprescindível para todos nós que lidamos com direito internacional e direitos humanos, que é a obra Cidadania, Classe Social, Status, né? E ele escreve da Inglaterra em meados do século XX, né? Então, na perspectiva de Marshall, a cidadania é uma construção, uma conquista histórica, né, que passa por gerações, né, que se sucedem. Então, analisando o contexto da sociedade inglesa, Marshall diz, né, que na história evolutiva dos direitos humanos, necessariamente a sociedade precisa conquistar direitos civis para que depois possa conquistar direitos políticos, depois direitos econômicos, sociais, culturais e depois direitos difusos, coletivos. Agora, ele está fazendo a reconstrução da história da cidadania inglesa. Essa não é a nossa história. E por essa perspectiva, aquilo que havia de mais sofisticado na dogmática do direito internacional dos direitos humanos, o que? A característica da indivisibilidade, da complementaridade, quer dizer que essas gerações não são gerações no sentido de sucessivas, elas coexistem, Então não tem como eu falar de direitos humanos pensando apenas em direitos civis ou em direitos políticos. Pela concepção contemporânea, pela definição contemporânea de direitos humanos necessariamente são direitos civis e direitos políticos e direitos econômicos e sociais e culturais e difusos e coletivos e mais. Se tiver alguma lacuna, a coisa desmorona.
Esses direitos vão ser sempre capengas, frágeis. Tá? E o que houve nesse momento, né, é que esse primeiro passo em torno das políticas de direitos foram, na verdade, bastante comprometedores, a ponto de deixar esse discurso um tanto vazio. Deixo mais claro na continuidade da nossa conversa. Obrigado.